Iniciamos agora então o estudo da taxa nominal e taxa efetiva em juros compostos. Então, como está indicado aqui o conteúdo, taxa nominal e taxa efetiva. Taxa nominal. Então, com relação ao montante, é a taxa utilizada para preparar ou montar uma operação financeira. É a que aparece nos contratos financeiros e que não coincide com o período de capitalização. Sendo assim, para calcular o montante, utilizamos a taxa nominal, essa aqui. O que a gente pode observar aqui, gente? Quando que a gente tem a taxa nominal? É quando as capitalizações elas ocorrem de um período diferente da aplicação. Então, por exemplo, eu tenho uma taxa de 4% ao ano, certo? Porém, a minha capitalização não é anual, ela é uma capitalização mensal. E aí, então, entra a questão do nosso K, certo? O nosso K, então, vai ser o número de capitalizações no período. Ok? Então, vamos analisar o exemplo. Exemplo 1. Qual o montante de um capital de R$5.000 no fim de 2 anos com juros de 24% ao ano, capitalizados trimestralmente? Então, o que a gente pode observar? Que se nós analisarmos somente até esse ponto aqui, seria como a gente estava calculando até agora. Seria 24% ao ano, há 2 anos, o que nos caracterizaria como uma taxa efetiva. No caso aqui, nós temos os juros de 24% ao ano durante 2 anos, mas com capitalização trimestral. Ou seja, a capitalização é diferente da nossa unidade da taxa. Bom, então, nesse caso aqui, nos caracteriza, então, uma taxa nominal. Então, vamos aos dados para a resolução. Então, nós temos, o que nós queremos calcular? O montante. Então, o montante, o FV, temos um capital de R$5.000, né? No final de 2 anos, há uma taxa de 24% ao ano. E aí, no caso, a taxa, vocês sabem que nós precisamos dividir por 100, e aí ficaremos então com 0,24. E aí nós entramos com a questão da capitalização, que é o nosso K que nós vimos na explicação do slide anterior. Então, como nós temos uma capitalização trimestral com relação ao ano, então a análise que a gente tem que fazer é o seguinte: se vai capitalizar trimestralmente, então seria mais ou menos assim. É como se eu pegasse um trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres. Ou seja, tem uma capitalização. Quantas capitalizações serão no ano? 4 capitalizações. Então, sendo assim, o nosso K vai ser 4, referente aos 4 trimestres no ano, já que a gente está analisando esse 24% ao ano. Bom, e aí como que a gente calcula? Nós vamos calcular em cima daquela fórmula que nós definimos no slide anterior. Então, vamos encontrar o FV, temos o 5.000, que é o nosso PV, temos o 24%, no caso 0,24, que é o nosso I, o nosso N vai ser o 2, que é o de 2 anos, e a taxa, então, vai ser o nosso K, então, vai ser o 4. O 4 que eu mesmo divido aqui é o mesmo que eu vou multiplicar ali. Faço as devidas substituições, que está a questão do K, né, que representa o número de capitalizações do período, né, que eu falei, tá? Um lembretezinho. E aí eu faço a substituição. Então, vou colocar no lugar do I, coloco o 0,24, no lugar do K eu coloco o 4, o K aqui 4 e o N 2. Então, divido aqui e ao mesmo tempo eu multiplico aqui, e aí teremos então 0,24 dividido por 4, 0,06, 4 vezes 2, 8. Aí aqui eu vou somar esses dois valores, vai me dar 1,06 na 8. Resolvo essa potência aqui, vai nos dar 1,5938. Fazendo o produto com 5.000, teremos então um montante de R$ 7.969. Então, o que a gente pode analisar? Que o montante, tá, de R$ 5.000 aplicados durante 2 anos a uma taxa de 24% ao ano com capitalização trimestral, nos vai gerar então um montante de R$ 7.969. Esse cálculo a gente pode fazer então na HP. Como que ficaria na HP então? A gente tem os dados ali, que vai ser os R$ 5.000 PV, o período de 2 anos,
a taxa de 24% ao ano, que no caso na HP eu não uso isso aqui, vou usar o 24% direto, né? E a capitalização 4. É que antes da gente aplicar ali, nós temos que pegar e organizar esses dados, tá? E aí como que a gente organiza? Nós temos que deixar o nosso período de capitalizações total, ou seja, o nosso N, que é 2, vezes as 4 capitalizações, vai nos gerar 8 capitalizações no total, e a nossa taxa, que é 24% ao ano, dividido pelo K, que é 4, vai nos gerar os 6%. Porque é esses dados aqui que eu preciso informar para a HP. Bom, então vou indicar ali 5.000, CHS, PV, vai aparecer no visor da calculadora, então armazenando o capital de 5.000. Depois o 8N, que vai ser então já todas as capitalizações de forma direta. O 6, que é o I, vai ser a taxa. Tá? Aí a gente aperta o FV, né? Quando aperta o FV, já dá o resultado direto lá na nossa HP. Tá? Vamos dar uma olhada agora no exemplo aqui, aplicando a nossa calculadora aqui. Então, a gente vai colocar ali no teclado. Digita STOEX para deixar o nosso Czinho aqui. E aí a gente vai indicar o 500 CHS PV, vai ficar o menos 5.000. Indico ali o 8N, vai ficar o 8,00. Indico o 6%, que no caso vai ficar de forma trimestral, o 6, né? Depois aperto o FV, e aí quando eu aperto o FV, e aí indicando aqui, né? Aperto o FV, vou ter então R$ 7.969,24. Então pela HP o cálculo fica por isso aí. Aperto o STO para retirar o C ali e encerramos o exemplo. Temos a taxa nominal, e aí foi aquilo que eu falei antes, porque ela vai ter uma capitalização diferente da unidade da taxa. O que a gente sabe então? Que quando a gente faz isso, aquele por exemplo, no exemplo anterior que nós tínhamos ali, que era o 6%, era 24% ao ano, mas 6% ao trimestre não vai gerar a juro composto os 24% ao ano, ou seja, aquela taxa é uma taxa nominal. Então a gente vai ver qual é a taxa efetiva, e a gente tem como ver a taxa efetiva utilizando essa fórmula aqui, vamos chamar IF de taxa efetiva, né? 1 mais I dividido por K na K menos 1. Então por aqui eu vou definir qual é a real taxa que está sendo operada, não aquele 6% que a gente indicou. Vamos ao exemplo 3. Então, a caderneta de poupança rende juros de 6% ao ano, capitalizados mensalmente. Qual a taxa efetiva? Então agora a gente vai analisar a taxa efetiva. Um lembrete aqui. Verificamos que a taxa de 6% é nominal, em função da taxa ter capitalização diferente da unidade da taxa. Ou seja, a taxa ao ano é a capitalização mensal. Então isso aqui é a dica para analisarmos com relação à questão de ser uma taxa nominal em função da capitalização ser diferente da unidade da taxa. Bom, então vamos pegar os dados ali para a gente poder fazer a resolução. Então, nós temos ali que a taxa é de 6% ao ano, né? E essa taxa de 6% ao ano com capitalização mensal, nós vamos representar pelo I como sendo a nossa taxa nominal, tá? Divide a taxa por 100, vai dar 0,06. Aí a gente tem que analisar a nossa capitalização. Capitalização mensal com relação a uma taxa ao ano, quantos meses tem no ano? Tem 12. Então, o nosso K é 12, ok? E nós queremos então calcular a nossa taxa efetiva, que no caso, conforme o slide anterior, nós verificamos que a gente vai representar como sendo o IF, tá? Da taxa efetiva. Bom, queremos fazer isso, usamos a fórmula do slide anterior, 1 mais I sobre K na K menos 1. Fazemos as devidas substituições, onde é o I coloca o 0,6, onde é o K colocamos o 12, ok? Pegamos 0,06, dividimos por 12, aí temos 0,005, somamos com 1, teremos 1,005 com expoente 12, resolvemos esse expoente, teremos 1,0617 menos o 1, vai dar 0,0617, o que eu faço? Multiplico por 100, e aí vou ter então uma taxa efetiva de 6,17% ao ano. Então o que a gente pode observar?
Quando nós temos os 6% ao ano com capitalização mensal, o que vai acontecer? Vai dar uma diferencinha, né? E aí a diferença está aqui no 0,17. O que é importante a gente entender? Quando a gente vai fazer um empréstimo em qualquer banco, eles sempre falam para nós, a taxa é tantos por cento, tá? Mas a gente sempre tem que saber, mas essa taxa é nominal ou é efetiva? Porque a efetiva é que realmente é a taxa cobrada. Então é isso que nós temos que fazer a análise, certo? Sempre que a gente vai fazer um empréstimo. Encerramos então assim a parte do cálculo de taxa nominal e taxa efetiva. Até a próxima.